Está aberta a sessão sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro. Iniciamos os nossos trabalhos nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa número 123 de 2020. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Sessão solene em homenagem ao Dia do Meio Ambiente. Esta sessão foi requerida por mim, pelo deputado Jadiel Alencar, pela deputada Célia Chacriabá e pela deputada Socorro Neri. Convido para compor a mesa a senhora Edel Moraes, secretária nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Convido o senhor Diego Moreira, diretor nacional de Produção, Cooperação e Meio Ambiente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Convido o senhor Maurício Guetta, consultor jurídico do Instituto Socioambiental, o ISA, e professor de Direito Ambiental. Convido o senhor Cleberson Zavascki, presidente da Associação Nacional dos Servidores de Carreira de Especialista em Meio Ambiente e do PEC-MA e da SEMA. Convido a todos para acompanhar, em posição de respeito, o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um ábaro que ostenta as estrelado, e diga ao verde louro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Bom dia, senhoras e senhores parlamentares aqui presentes, assessores, servidores da Câmara, público presente, integrantes da mesa, espectadores que nos acompanham pela TV Câmara e pelo YouTube. Eu gostaria de agradecer a presença de todos nesta sessão solene para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas também é a inauguração, em especial, neste mês, de uma série de atividades, a Virada Sustentável, em parceria com várias organizações da sociedade civil, com várias outras frentes parlamentares aqui nesta casa. Por isso, nós começamos e abrimos nesse mês para a gente celebrar, como meio ambiente, o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado no dia 5 de junho e foi instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e tem como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram considerados por muitos inesgotáveis. É uma data importante para relembrar ao mundo a importância da sustentabilidade e estimular mudanças de atitude das pessoas. Não apenas mudanças e reflexões individuais e diárias, mas também de cobranças de políticas públicas, hábitos de consumos mais sustentáveis e favorecimento de empresas que prezem esses valores. Assim, a ideia é que tanto as iniciativas individuais quanto as coletivas em defesa do meio ambiente se organizem para causar impactos positivos no planeta, tanto a médio como a longo prazo, ao menos minimizando os impactos já causados pela ação humana desrespeitosa com o equilíbrio natural do planeta. Nesse ponto, proponho que esta sessão solene seja um momento de reflexão, neste raciocínio de quais as contribuições cada um de nós podemos dar para buscar, na conjuntura brasileira, o que podemos fazer rumo a um país mais justo, sustentável, inclusivo, ambientalmente equilibrado e atuante para minimizar os impactos das mudanças climáticas. No governo federal, passamos a ter uma gestão sob a liderança do presidente Lula e da ministra Marina Silva, com uma nova orientação política de combate ao desmatamento, de reestruturação das estruturas internas, de medidas ousadas de recolocar o Brasil como vanguarda na agenda de proteção ambiental no mundo. Conseguimos resultados expressivos. O desmatamento na Amazônia caiu pela metade em 2023. Lula retomou o Fundo Amazônia, que já acumula 4 bilhões de reais para financiamento de projetos de preservação e economia sustentável. Importante destacar que nada disso seria possível sem a participação decisiva dos servidores ambientais, perseguidos pelo presidente anterior e por aqueles que nomeou no Ministério do Meio Ambiente, impedidos ou desestimulados a exercerem as funções para as quais foram nomeados pelo Estado, esses desempenharam um papel de resistência entre 2019 e 2022. E agora batalham pela reestruturação de suas carreiras, merecem todo o nosso apoio e respeito. Se o Executivo,
a sociedade civil e os servidores fazem sua parte, infelizmente, nesse Congresso não estamos acompanhando esse processo e seguimos marchando para trás. A PEC 03, em debate no Senado Federal, que pretende retirar da União a propriedade exclusiva sobre os terrenos de marinha e transferi-la para estados, municípios ou proprietários privados, favorecendo a especulação imobiliária e facilitando a apropriação das áreas de praias públicas para empreendimentos privados, causou perplexidade na população brasileira, que reagiu, como há muito tempo não víamos em temas ambientais. O que ouço nas ruas das pessoas que me perguntam sobre isso é como parlamentares eleitos podem ter tanto desprezo com a maioria da população, pensando em medidas como essa. Como coordenador da Frente Ambientalista na Câmara, vamos lutar muito para soterrar esse engodo. Apesar de tantas más notícias, começam a haver sinais de entendimento das nossas responsabilidades. Há cerca de 2 semanas, o presidente desta casa, deputado Arthur Lira, fez uma fala importante durante a marcha dos prefeitos em alusão à tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul, que era preciso tirar lições do episódio e agir com urgência, pois os alertas de novas catástrofes naturais estão sendo lançados pelos especialistas em clima e meio ambiente há bastante tempo. Essa fala, vinda de um líder político relevante no país, e com ótimo trânsito entre a bancada ligada ao agronegócio, é extremamente necessária e deve refletir nas agendas políticas prioritárias dessa casa. Tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul segue vivo em nossa memória, e os desdobramentos ainda são imprevisíveis para o povo gaúcho. O que podemos fazer para evitar novas tragédias como essa, sendo parlamentares eleitos pelo povo? É fundamental cravarmos em nossas consciências que a proteção dos nossos biomas e o combate às mudanças climáticas são missões urgentes do nosso tempo, tão importante quanto medidas extremas como o auxílio emergencial na pandemia ou a vacinação em massa da população para conter o coronavírus. Não há tempo para continuar com o negacionismo científico e para colocar interesses privados às custas da vida da população. Medidas emergenciais relacionadas às perdas e danos causados pelo clima, isoladamente, são insuficientes para enfrentar a questão com a gravidade que ela exige. O Congresso precisa agir com responsabilidade antes das tragédias ocorrerem e rejeitar a aprovação de legislação negacionistas das mudanças do clima. O Brasil necessita de leis que favoreçam ações integradas de planejamento, definidas por um arcabouço legal que institua planos de adaptação e cidades resilientes às mudanças do clima, e que fortaleçam a legislação ambiental e seus mecanismos de planejamento e controle. Muitas proposições negativas foram aprovadas no Congresso e viraram leis nos últimos anos, apesar dos diversos alertas da bancada ambientalista, da sociedade civil e de especialistas. Isto contribuiu para agravar o quadro de catástrofes climáticas. Dentre elas estão o marco temporal das terras indígenas, a Lei do Veneno, que desregulamenta os agrotóxicos, e a Lei 14.285/2021, das áreas de preservação permanentes urbanas, questionada, inclusive, no Supremo por uma ação direta de inconstitucionalidade, apoiada pela Frente Ambientalista, e que impacta diretamente regiões litorâneas e ribeirinhas, ampliando as zonas de riscos de alagamento e reduzindo a proteção das áreas de preservação permanentes hídricas e urbanas. Esse mesmo Congresso tem vários bons projetos necessários para avançar na agenda ambiental e climática. É o caso, por exemplo, da Lei 4.129/2021, que cria o Plano de Adaptação à Mudança do Clima federal, estaduais, municipais, e que se traduzam em políticas públicas locais de adaptação climática. Do Projeto de Lei 380/2023, que cria cidades resilientes às mudanças climáticas, a PEC número 37, a PEC do Clima, a Lei 6.969/2013,
conhecida como Lei do Mar, que cria uma política nacional para a conservação e o uso sustentável do bioma marinho, o projeto de lei 2964 de 2023, que fomenta a educação ambiental, o projeto de lei 1874/2022, que institui a Política Nacional de Economia Circular, gerando emprego e renda a partir de novas formas de relação do homem com os resíduos e materiais que utiliza. A mensagem presidencial número 209/2023, que traz para o ordenamento jurídico brasileiro os termos do Acordo de Escazú, garantindo proteção legal a milhares de ativistas que se dedicam a sua vida à preservação do meio ambiente. Todos esses projetos estão prontos para tramitação, seja no plenário ou em comissões de mérito, e estão travados por conta de diversos interesses setoriais contrários e negacionistas com relação às mudanças climáticas. Creio que seja a hora da virada, não pensar em interesses de grupos e pensar na coletividade, no povo brasileiro. A história pode nos cobrar, as futuras gerações também. Como dizia Renato Russo em sua música célebre, não temos mais o tempo que passou. Não temos tempo a perder. O futuro precisa ser como era antigamente, não precisa ser como era antigamente. O futuro precisa ser pensado agora. Tenhamos a coragem de fazer diferente e escrever novos capítulos de uma nação de fato comprometida com a agenda ambiental. Convido já para usar a palavra a senhora Edel Moraes, secretária nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Obrigado, Edel, por aceitar o convite. Bom dia a todos e a todas. Na pessoa do deputado federal Nito Tato, coordenador da Frente Parlamentar Mista do Congresso Nacional, saúdo a todos os parlamentares, membros desta nobre casa, aos representantes do Executivo, servidores, colaboradores desta casa e convidados desta importante sessão solene que celebra o Dia do Meio Ambiente. Inicio aqui a minha fala lembrando do óbvio, que precisamos todos e todas estar juntos, somar esforços para agirmos. Depois de testemunharmos uma estiagem severa na Amazônia, uma tragédia sem precedentes vivida pelo Rio Grande do Sul, a conclusão é óbvia também. Nós, seres humanos, não somos apenas parte do problema, nós também somos parte desta solução. Em nome da ministra Marina Silva, do nosso secretário executivo João Paulo Capobianco e de toda a equipe do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, aproveito para expressar minha mais profunda solidariedade a todas as vítimas e famílias que vivem no Rio Grande do Sul. Mas quero saudar também os mais de 30 mil incansáveis servidores e agentes públicos que ainda estão trabalhando no estado do Rio Grande do Sul e foram os responsáveis pelo resgate de mais de 70 mil pessoas e pela entrega de cestas básicas, segurança pública e outros importantes serviços públicos. Este esforço coletivo de Estado, que vem a partir de um cenário extremo, demonstra que podemos ser também os protagonistas desta solução. E, para isso, nós sabemos que não basta apenas criar políticas públicas ou legislações. Essas ações devem estar também fundamentadas em evidências científicas sólidas, pois a natureza não assimila nossas vontades e nossas ações devem respeitar e refletir essa realidade. Da mesma forma, reforço todos os ensinamentos que nos fazem e nos trazem como alerta povos e comunidades tradicionais desse Brasil. Com o aumento da temperatura global em relação aos níveis pré-industriais, o mundo está vivenciando os efeitos da maior frequência e severidade dos extremos da temperatura e precipitação.
No Brasil, registra-se a intensificação desses desastres, incluindo deslizamentos, enxurradas, inundações, secas e processo de desertificação que tem impactos severos sobre a população e sobre a nossa biodiversidade. A atuação do governo federal em 2023, no enfrentamento à crise climática, tem como marca a liderança pelo exemplo. A contribuição brasileira no Acordo de Paris foi ajustada, retomando os níveis de ambição de 2015. Isso significa reduzir em 48% as emissões dos gases de efeito estufa até 2025. Em relação aos patamares de 2005, com a meta de atingir uma redução de até 53% de carbono, será de 1,3 gigatonelada de dióxido de carbono equivalente em 2025 e de 1,2 de CO2 em 2030, chegando à neutralidade às emissões até 2050. Fortalecemos a transversalidade deste tema junto aos diversos órgãos do Governo Executivo Federal. O Comitê Interministerial sobre a Mudança do Clima foi restabelecido e agora conta com a participação da sociedade civil organizada e da comunidade científica. O governo iniciou a elaboração da Estratégia Nacional de Mitigação e de 8 planos setoriais específicos para a redução de emissões de gases de efeito estufa nos demais setores da economia. A ser finalizado este ano, também está em construção a revisão do Plano Nacional de Adaptação. Nós não temos dois mundos, nós só temos um mundo e precisamos, todos e todas, estar juntos e defendermos o todo o ambiente, defendermos a nossa casa comum. E é com ações concretas, é com mudanças de comportamento, é com respeito às legislações e com responsabilidade, com compromisso de construir legislações que tratem do cuidado do meio ambiente. Muito obrigada. Muito obrigado, Edel. Convido o senhor Diego Moreira, diretor nacional de Produção, Cooperação e Meio Ambiente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Então, bom dia a todos e todas. Quero parabenizar a iniciativa da sessão solene na pessoa do nosso deputado federal Newton Tato. Também cumprimentar cada companheiro e cada companheira, em especial das organizações em defesa do meio ambiente que estão aqui, e cumprimentar também os demais deputados, todos de mandatos combativos, que se somam nessa pauta importante que é a defesa no meio ambiente, a defesa da natureza. Reforçar que nós estamos vivendo, talvez, o maior alarme global da história da humanidade em relação à vida da própria humanidade. Nunca antes na história da humanidade, parafraseando o nosso presidente, esteve tão colocada a extinção da própria humanidade em função do modo predatório, do modo destruidor, em que o sistema capitalista, em caráter planetário, e não diferente aqui no Brasil, vem se apropriando da natureza e dos seus recursos naturais em prol do próprio lucro, sem pensar na vida de todos os seres humanos que habitam o planeta, em especial os seres vivos, né, em especial o próprio ser humano. Um exemplo alarmante, já dito na fala de abertura do nosso deputado Newton Tato, é os extremos climáticos que estamos vivendo no Brasil nos últimos anos, já identificado há muito tempo pela ciência internacional e pela ciência brasileira, mas alarmes esses que não foram ouvidos. E hoje estamos sofrendo consequências drásticas em relação à vida do nosso povo, do povo brasileiro, a exemplo do que aconteceu com as severas secas na Amazônia e que acontece agora também com as enchentes sem precedentes no Rio Grande do Sul, destruindo praticamente aquele estado em mais de 300 municípios. E isso tem responsabilidade. Muitos teimam em dizer que é tragédia natural, que a culpa é da natureza, que a natureza se vinga, mas nós sabemos quem são os verdadeiros culpados e culpadas por essa situação. E quem perde mais nesse momento? E quem perde mais nesse momento é o povo mais pobre, que estão habitados nos piores locais, que estão nas piores condições de vida e que são os primeiros a serem assolados pelas enchentes, pelas secas, pelas endemias, pelas pandemias que vêm acompanhando todo esse processo das mudanças drásticas no clima.
Os responsáveis, inclusive muitos deles, habitam pelos corredores e pelo plenário dessa casa. É aqueles que acreditam que devem passar a boiada e teimam em passar a boiada. Muitos deles, enquanto todos nós estamos emocionados e comedidos com o que acontece no nosso país e no mundo, em relação ao nosso povo, ainda nos bastidores tentam passar a boiada, mesmo num momento tão difícil para o nosso país e para o nosso povo. Mas nós acreditamos, sim, que mandatos coletivos, como dos nossos deputados e deputadas que estão aqui, que são combativos e importantes na defesa dessa pauta, a solidariedade que o povo brasileiro demonstrou que tem e que exerce nesses momentos difíceis em que passamos, e os movimentos sociais e as organizações que militam e defendem a pauta ambiental, não faltarão ao povo brasileiro. Então, somamos-se aos mandatos, somamos ao povo solidário desse país, nos somamos à ciência, nos somamos à pesquisa para dizer que passará o tempo que passar, mas esse passar a boiada não passará de forma definitiva no nosso país e no mundo. Então, essa pauta hoje em torno do G20, presidido pelo governo Lula, a pauta que 5 ministros estão coordenando junto ao governo da China nesse momento, de uma nova governança mundial, o combate à fome e à pobreza, a taxação dos mais ricos e o equilíbrio climático, eles precisam estar na ordem do dia. Mas só os tratados de governo a governo, os tratados institucionais, já provou que é insuficiente. Nós precisamos colocar o povo nesse debate, que o povo possa fazer o debate e construir paradigmas para que sejam de fato implementadas as decisões dessas cúpulas e desses passos importantes da governança mundial. Esse povo imigrante, que sofre imigração através da intolerância, seja ela religiosa, política, ideológica, o povo que migra em função das guerras, o povo que migra em função do desemprego, o povo que migra em função de uma das maiores feridas que assola a sociedade mundial e a brasileira, que é a fome, esse povo precisa estar inserido no centro do debate do equilíbrio climático no próximo período. E encerrar dizendo o seguinte, essa participação ela é fundamental do ponto de vista institucional, do ponto de vista popular, e reconhecer que o fortalecimento da reforma agrária e da agricultura familiar é um ponto de partida importante para retomarmos o equilíbrio ambiental, isso também é fundamental. Reconhecer o papel dos povos originários, em especial dos povos tradicionais, dos camponeses e das camponesas, dos povos das águas e das florestas, isso é fundamental para que consigamos construir um projeto soberano e popular de país que tenha a questão do equilíbrio climático no seu centro. No mais, muito obrigado e muito feliz, enquanto MST, de estar aqui nesse momento e dizer, junto com todas as organizações que falamos, o MST não faltará também nesse tema da defesa do meio ambiente e das questões climáticas. Obrigado, Diego. Convido o deputado Ivan Valente. Deputado Ivan Valente. Enquanto o deputado Ivan Valente vai na tribuna, quero agradecer a presença do IDS, da Oceana, Observatório do Código Florestal, SOS Mata Atlântica, Alternativa Terra Azul, Clima de Eleição, Jovens pelo Clima e Sociedade Vegetariana Brasileira. Deputado Ivan Valente. Obrigado, presidente. Bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar a todos que hoje vêm aqui nessa data simbólica que se comemora amanhã, Dia Mundial do Meio Ambiente, fazer essa reflexão que nós estamos precisando fazer diante do aquecimento global, diante dos desastres que estão à vista de todos, que é, por exemplo, o catastrófico desastre do Rio Grande do Sul, onde 90% do solo ficou encharcado, inundado. Então, as demonstrações dos efeitos, elas são públicas. Quando nós vimos seca do rio Amazonas, o rio mais caudaloso do mundo, né? Quando nós vimos desastres que nós estamos vendo, de secas, de enchentes, de tudo o que está acontecendo com impacto brutal na vida das pessoas, na economia, mas a cegueira continua. Esta casa aprovou simplesmente um projeto por quase 400 votos, veja, sobre a silvicultura, ou seja, eleger o eucalipto como a floresta nacional, sugando água e destruindo. Quem predomina aqui
é a bancada ruralista. Quem é relator de projetos é réu por tráfico de madeira internacional, que queria, inclusive, exportar madeira ilegal, passando a boiada. Eles estão aqui ainda, não voltaram para o esgoto. Nós temos que lutar, preservar. E aí, eu queria dizer a vocês o seguinte, são muitas as iniciativas, nós tivemos aqui a votação do marco temporal, e é escandaloso que nós não consigamos ver que as florestas e os rios mais preservados do planeta estão exatamente nas terras indígenas, né? É uma demonstração de força mundial. O Brasil é potência mundial na área ambiental. Estamos aí com a COP30. Eu queria falar um pouco, nesse pouco tempo que nós temos, peço ao presidente que me dê mais um pouco, sobre a PEC 3. Isso, para nós, tem uma simbologia muito alta. Quando nós votamos a PEC 3 aqui em 2022, por incrível que pareça, né, eu cumprimento todos os deputados que votaram contra, todos. Mas o PSOL, a Federação Pessoal Rede, foi o único partido que votou totalmente contra essa PEC. Ela passou lisa aqui. Agora, de repente, nós despertamos, porque nós não estamos falando só de privatizar e impedir o acesso às praias. Isso já é muito grave, o que está acontecendo. Nós estamos falando de destruição da natureza, de área de mangue, de restinga. Nós estamos falando para entregar para a especulação imobiliária, para os resorts, para os paredões de prédio, para os cassinos, entende? A exploração e transformar o litoral brasileiro numa Cancún. Quem já viu falar de Cancún? Não se tem acesso à praia, não se vê a praia. É destruição do litoral. É isso que o senhor Flávio Bolsonaro quer no seu relatório. Dizer que gera emprego. Mentira! Entende? Mentira! E agora, a mídia está inundada desse debate e certamente nós vamos ganhar tempo. Aí sim, vamos esclarecer a população. E é sobre isso que eu quero falar. Entende? Nós temos a oportunidade de fazer a grande luta política agora. Emparedar a lógica dos negacionistas e do bolsonarismo. E eu queria dizer o seguinte, essa PEC não passa. E nós estamos, inclusive, com uma petição. Arquiva, Pacheco. Arquiva imediatamente essa PEC. Não pode tramitar. Vamos dar uma resposta gigante a essa questão com mobilização de povo, de opinião pública. E eu quero finalizar dizendo a vocês, nós temos a COP30 aí o ano que vem. O Brasil é potência mundial. Parabenizo Lula, Marina, Sônia, tudo que nós temos feito, pelo trabalho que tem sido feito, depois da devastação bolsonarista. Mas quero deixar claro aqui, no meu posicionamento, que o Brasil não pode errar. Então, exploração de petróleo na margem equatorial não é possível. Você alimentar os combustíveis fósseis com um país que tem várias alternativas energéticas de transição. Não é possível. Particularmente na foz do rio Amazonas. Nós vamos perder credibilidade. Estou me dirigindo diretamente ao presidente Lula, ao governo, para que a gente, na COP30, dê o exemplo do que faz uma potência ambiental. Nós não podemos errar, entende? Porque toda a luta que nós vimos fazendo nesse momento pode ter uma grande repercussão nacional e internacional. E eu acho que preservar o planeta, entender o fenômeno que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo é fundamental. Então, quero dizer a vocês que fico feliz com a repercussão que está tendo a questão da PEC 3, porque é possível penetrar em todos os setores da sociedade com uma visão de superação em que a humanidade será preservada, entende? Em que a natureza será preservada, que é preciso garantir um tipo de desenvolvimento totalmente diferente, baseado nesse tipo de transição energética, de superação e, mais do que isso, preservar o nosso patrimônio
genético, o nosso patrimônio florestal e dar o exemplo para o mundo. Viva a Amazônia brasileira, o Cerrado brasileiro. Para que haja a projeção deste país como o país campeão de defesa do meio ambiente. Vamos emparedar o negacionismo nesse país. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Convido agora o senhor Maurício Guetta, consultor jurídico do Instituto Socioambiental ISA e professor de Direito Ambiental. Enquanto o Maurício vai para a tribuna, quero aqui anunciar e agradecer a presença da Liânima, WWF, da Araiara, da Associação Brasileira de Municípios, do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente e dos estudantes da UNB, e também agradecer o ISPN. Maurício Guetta. Bom dia, excelentíssimo presidente da sessão, nosso querido combativo coordenador da Frente Ambientalista, deputado Nilton Tato, em nome de quem cumprimento toda a mesa, parlamentares, assessores, parceiros da sociedade civil. Quero iniciar a reflexão lembrando que 99% da população brasileira, segundo pesquisas, acredita que o desastre do Rio Grande do Sul tem alguma relação, deputada Érica, com as mudanças climáticas. E também quero trazer uma reflexão ao parlamento de que o que se aprova aqui, ou se deixa de aprovar, tem impacto direto na população brasileira. Vou dar aqui alguns exemplos. Primeiro, em relação ao pacote da destruição, o conjunto de medidas legislativas que estão tramitando nessa Casa e no Senado Federal, que tem o potencial de destruir a nossa sólida e consolidada legislação ambiental. Código Florestal. Nós tivemos em 2012 um grande retrocesso no Código Florestal e depois, em 2021, tivemos a aprovação da Lei das APPs urbanas, que permite que qualquer um dos 1.570 municípios do país simplesmente reduza ou elimine a proteção das margens de rios, que são áreas de risco para a população e áreas fundamentais para a manutenção do equilíbrio ecológico e hídrico, né? Mais de 10 municípios do Rio Grande do Sul aprovaram leis de redução dessas APPs e agora sofrem com os efeitos das mudanças climáticas, e isso nós vemos um impacto direto na população. Temos uma ação no Supremo que questiona essa ação e esperamos que ela seja apreciada brevemente. Licenciamento ambiental. Antes de haver licenciamento ambiental no país, em Cubatão, no Vale da Morte, bebês nasciam anencéfalos, o índice de câncer na população do município era acima de 80%, nós tínhamos o descontrole generalizado ambiental das atividades poluentes e de impacto sobre o meio ambiente. O que está em tramitação foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados, está em tramitação no Senado Federal, é a boiada de todas as boiadas, é o descontrole generalizado a partir de uma lei geral do não licenciamento, o descontrole de todas as atividades de impacto. E, por fim, unidades de conservação e terras indígenas, as nossas áreas de segurança climática, tão atacadas pelo parlamento nos últimos tempos. Nós precisamos preservá-las, nós precisamos respeitar os direitos das populações tradicionais. Então, o pacote da destruição deve, de fato, ter uma moratória aqui no Congresso Nacional, e o Congresso deveria, na realidade, olhar para medidas que possam melhorar a qualidade de vida, melhorar a segurança da população. Está provavelmente pautado para essa semana o projeto de lei de adaptação à mudança do clima, e acho que isso é uma medida muito importante, e há outras medidas econômicas que nós precisamos adotar, por exemplo, Política Nacional de Economia da Sociobiodiversidade, né? Crédito de carbono e tantos outros projetos que tramitam aqui, que são benéficos ao meio ambiente e à população brasileira. Então, esse é o recado que nós deixamos, agradecendo em nome do Instituto Socioambiental pelo convite e desejamos uma excelente reflexão de Dia de Meio Ambiente. Obrigado. Obrigado, Maurício. Convido agora para usar a palavra a deputada Célia Chacriabá, que também é requerente desta sessão solene. Por favor.
Nanduan Paraya, Nanduan Ruminichan, Nanduan Paraya, Nanduan Ruminichan, Reina, 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 Jacancan o can, Ritan Kudayo, Jacancan o can, Ritan Kudayo, reina, reina, reina. Esse canto fala que nós vivemos nas águas, já coletamos frutos, já coletamos muitas coisas, já coletamos mel, mas que tudo isso corre risco de existir. Dia do Meio Ambiente, Dia Mundial do Meio Ambiente, por muitas vezes as pessoas perguntam o que é meio ambiente. Meio ambiente não é o outro, meio ambiente não é a metade, meio ambiente é a totalidade da vida. Por muitas vezes as pessoas perguntam se nós somos ativista ambiental, querida companheira Edel. Nós somos muito mais do que ativista. Não dá para ir embora, não dá para ir embora do território. Eu sou de um lugar onde o primeiro crime julgado como genocídio indígena no Brasil. Galdino Pataxó foi incendiado vivo por defender o meio ambiente, por defender o seu território. Chico Mendes morreu por defender a Amazônia. Quantos de nós vamos ter que tombar? Dom e Bruno morreu por defender os povos indígenas do Vale do Javari. Nós precisamos lutar por uma sociedade que retome a reflexão da questão ambiental, querido companheiro Chico Alencar. Muito mais do que uma questão política. Meio ambiente, no futuro desse Congresso Nacional, precisa ser visto, companheiro Nilton Tato, como uma pauta humanitária. Aqueles que votam contra todas as pautas que nós vivenciamos agora na CCJ, que votam exploração de campo de altitude, 15 dias antes de acontecer o desastre no Rio Grande do Sul, vocês não acreditavam que a Terra era plana? Agora quer estrupar as nossas montanhas gerais, assim como estrupou as montanhas gerais do estado de Minas Gerais, onde matou 2 rios importantes, o Rio Doce e o Rio Paraupeba. Dizer que quando acontece, como vem ocorrendo no Rio Grande do Sul, não é somente um desastre ambiental, é a responsabilidade de como esse Congresso Nacional vota. Nós estamos cansadas de ser tombada lideranças por defender o nosso rio, a nossa natureza. Nós estamos aqui e nessa semana iremos encampar a assinatura da PEC, que somos autoria, de ter a natureza como sujeito de direito. Somente sabe ser humano, somente sabe ser um bom político, somente sabe ser um bom advogado, aqueles e aquelas que sabem ser território, aqueles e aquelas que sabem ser água. Esse Congresso Nacional não vai ser permanente. Ulisses Guimarães estava sentindo muito triste se vesse nesse Congresso Nacional votar o passar da boiada em cima dos territórios indígenas, votar o marco temporal. O marco temporal, que se já fosse tipificado o crime de ecocídio no Brasil, teria que ser reconhecido e julgado como um crime climático. Nós estamos aqui para dizer, mais uma vez, fazer a reflexão de Brasil. Você sabia que o Brasil é o único país no mundo onde tem nome de árvore? Pau-Brasil. O Brasil, antes de ser verde e amarelo, é também a cor de urucum. O Brasil, antes de ser verde e amarelo, é a cor dos povos indígenas e da diversidade do Brasil. Congresso Nacional, que valoriza muito mais o perímetro da bandeira do ouro, é onde tem o amarelo, mas não valoriza onde a maior cor, na verdade, está nas nossas florestas, no Cerrado, na Amazônia, na Mata Atlântica, na Caatinga e no Pampa. Congresso Nacional que sai embrulhado aqui pelas casas vestindo a bandeira verde e amarelo, mas não é patriota, porque o verdadeiro patriota representa aqueles que defendem as nossas florestas. Brasil precisa acordar. Congresso Nacional não pode ter mais 2 palavras. O mesmo Congresso que diz que é a favor das questões ambientais, o mesmo Congresso que sente uma solidariedade momentânea para o Rio Grande do Sul, mas continua passando e continua sendo os cabrais do século XXI. O seu terno não vai ser eterno. Hoje, está do lado dos povos indígenas, está do lado das comunidades quilombolas, populações quilombolas e comunidades que ajudam a manter o planeta de pé, é a única possibilidade de pensar a saída pelo planeta. Eu tenho dito que nós temos um desafio importante. A cada dia o planeta está mais aquecido, mas a cada dia a humanidade está com o coração mais gelado. Nós temos um desafio importante de desaquecer o planeta para aquecer o coração. Por isso, já para ir concluindo, no dia 22 de abril, nós protocolamos um projeto importante para tornar o Dia da Terra, que é o dia 22 de abril, que é conhecido como o Dia
do descobrimento do Brasil, é da invasão do Brasil, para tornar o dia do reflorestamento e corações para a cura da terra. Porque não adianta nada reflorestar hectares de lugar se a humanidade, o Congresso Nacional, está com o coração desmatado, está com a cabeça desmatada. O Salão Verde está desmatado. Nós temos um desafio de reflorestar, sobretudo, o pensamento, a política e o reencantar da humanidade. Nós estamos aqui, companheiro Nilton Tato, para mais uma vez dizer que no dia da manhã vai ser instalada uma comissão Yanomami. Uma comissão Yanomami de quem é responsável pelo garimpo na terra indígena Yanomami. Uma comissão Yanomami onde é composta de pessoas que votam a favor do marco temporal. E mais uma vez, parem de destruir as nossas florestas, os nossos biomas, porque a destruição é cruel. Mudança climática é agora. Povos indígenas, ajuda a evitar a queda do céu. Os povos indígenas é a força da terra, das águas, é a força da humanidade para não viver uma sociedade doente. Pare hoje pelo Dia Mundial do Meio Ambiente. Convido agora o senhor Kleberson Zavascki, que é presidente da Associação Nacional dos Servidores de Carreira e de Especialistas em Meio Ambiente. Bom dia a todos e todas. Primeiro, nossa saudação à mesa, deputado Nilton Tato, e todos os deputados aqui presentes, e todos aqueles que se deslocaram aqui para o plenário da Câmara Federal. Também aqueles que nos assistem através dos canais oficiais. Reforçar aqui a presença da deputada Célia Chacriabá, que me antecedeu na fala, uma fala muito importante, expressiva, né? O deputado Ivan Valente, deputada Érica Cocai, deputado Dorinaldo, deputada Corete, deputado Ayrton Faleiros, deputado Chico Alencar e demais deputados que também passaram durante essa sessão. A ACEMA Nacional, junto com a CONDICEF, FINADCEF, representam os servidores da área ambiental. Nesta primeira semana de junho, nós completamos 6 meses da escalada na mobilização dos servidores da área ambiental. Servidores do IBAMA, do MMA, do ICMBio e do Serviço Florestal Brasileiro, que estão mobilizados já desde o ano passado na busca pela reestruturação de carreira, pois na prática ficamos quase 10 anos totalmente abandonados. O último acordo firmado foi em 2015, para quem não se recorda. Embora as negociações com o governo federal tenham se iniciado em outubro passado, depois de diversas mobilizações e 2 paralisações nacionais, ainda em 2023, até o momento, muito pouco se avançou para que um acordo favorável aos trabalhadores ambientais fosse firmado. Durante esse período, diversos prejuízos financeiros e logísticos evitáveis já foram contabilizados e ultrapassam a casa de bilhões de reais. Ainda mais crítico, os prejuízos ambientais que certamente mancharão a recém-reconstruída reputação internacional do país. Esses danos são resultados não apenas da ausência de ações de fiscalização de crimes ambientais, mas também da falta de estrutura material, da escassez de pessoal e da desmotivação dos trabalhadores dos órgãos ambientais. O presidente Lula, desde a sua campanha eleitoral, elegeu o meio ambiente como uma das pautas prioritárias do seu governo. E reforço, a ACEMA Nacional foi a única entidade de servidores do Serviço Público Federal que apoiou uma candidatura presidencial na história do nosso país. Tal fato, evidentemente, estimulou e entusiasmou todos os servidores da área ambiental federal, que não mediram esforços para entregar os melhores resultados ainda em 2023, no primeiro ano do mandato do presidente Lula. Prova disso foi a intensa campanha nacional e internacional empreendida no combate ao garimpo ilegal, ao uso e à invasão de terras indígenas, na desintrusão do território Yanomami e tantos outros combates efetivamente realizados em 2023. Porém,
todo o esforço pessoal dos servidores e servidoras dos órgãos ambientais de meio ambiente na pauta da política do governo não tem se refletido na negociação e nas mesas que vêm sendo travadas essa negociação com os interlocutores e mediadores do governo federal. Coincidentemente, na primeira semana de junho, é celebrado também o Dia Mundial do Meio Ambiente. E há 50 anos vem se reforçando a importância desta data mundo afora e principalmente no Brasil, com um esforço internacional para proteger e restaurar o nosso planeta. Diversos eventos estão previstos nesta semana e neste mês, que é dado como Junho Verde. Infelizmente, aparentemente há um desinteresse daqueles que estão nas mesas de negociação pelo governo federal, e a partir desta data, nós, enquanto servidores da área ambiental federal, estamos anunciando que amanhã, no Dia Mundial do Meio Ambiente, todos os servidores ambientais federais do Brasil vão paralisar as atividades. Convidamos os senhores deputados e deputadas que se somaram e que estiveram juntos em diversas cartas de apoio às reivindicações dos servidores, que incluam nos seus discursos as justas reivindicações dos servidores. Reconhecemos e agradecemos o empenho de cada parlamentar que tem feito voz e que tem nos apoiados nesse diálogo com o governo e na tentativa de um acordo a ser firmado. Reafirmamos, como em tempos nebulosos que passamos no governo anterior, que todos sabem, onde os servidores ambientais e os órgãos ambientais foram e são tratados por aqueles que estavam aqui como inimigos, que vamos continuar, seguiremos na luta e vamos continuar lutando até que nossas justas reivindicações sejam atendidas. Reestruturação já para toda a área ambiental. Por mais Luanas Piovanes, por mais Éricas Cocais, por mais Célia Chacriabás, por mais Nilton Tatos e por mais deputados que defendam efetivamente a pauta e a causa ambiental. Muito obrigado. Obrigado, Binho. Convido para usar a palavra a professora Goretti. Deputada professora Goretti. Enquanto a deputada Goretti vai para a tribuna, quero anunciar e agradecer a presença da Fundação Ecotrópica. Também, amanhã, às 9 horas, nós vamos fazer a abertura de uma exposição muito bonita que está ali no corredor, sobre os biomas brasileiros, né? E como inauguração de uma série de atividades, né, sobre o meio ambiente, articulado aí na virada sustentável, que envolve mais de 80 organizações não governamentais, universidades, enfim, é uma tentativa da gente chamar a atenção, né, dos projetos que representam o retrocesso aqui dentro dessa casa, mas também anunciar aqueles que precisam ser levados adiante. Deputada Duda Ramos. Oi. Deputado Duda Ramos. Deputado Duda Ramos. Avisa ele que sou A Goretti está aqui? Estou aqui. Eu não tinha visto. Obrigado, desculpa. Obrigada. Com a palavra. Bom dia a todos e todas. Cumprimentar o presidente Nilton Tato, deputada Célia Chacriabá, parceira de tantas lutas importantes para esse país. Cumprimentar senhor Helder Moraes, Diego Moreira, Maurício Guetta, Denildo e Kleberson Zavascki. Senhoras e senhores parlamentares presentes, é com muita honra que ocupo essa tribuna hoje na sessão solene em menção ao Dia Mundial do Meio Ambiente, fato que traz ainda mais responsabilidade por presidir a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Amazônia. Essa data nos convoca a uma profunda reflexão sobre o estado atual dos nossos biomas e, mais importante ainda, uma chamada urgente para a ação. Dados recentes de desmatamento trazem um misto de alívio e alerta. No primeiro trimestre de 2024, o desmatamento da Amazônia recuou 40%
conforme dados oficiais. Esse é um sinal positivo de que os esforços de fiscalização e políticas de preservação estão começando a surtir efeito. Porém, não podemos baixar a guarda. No Cerrado, o cenário é preocupante, com um desmatamento significativo e contínuo, demandando ações imediatas e eficazes. As consequências das mudanças climáticas são cada vez mais evidentes e devastadoras. Enchentes, secas severas, ondas de calor e a perda da biodiversidade são apenas alguns dos sinais claros de que a nossa relação com o meio ambiente precisa ser urgentemente repensada e transformada. Sempre que venho a essa tribuna falar sobre a Amazônia, sobre o meio ambiente, eu trago uma reflexão muito importante. Cuidar de quem protege o meio ambiente é fundamental. Eles são os guardiões de conhecimentos ancestrais e práticas sustentáveis que podem ensinar ao mundo novas formas de coexistir com a natureza. Além disso, as pessoas que cuidam da floresta em pé enfrentam diariamente ameaças como desmatamento ilegal, incêndios criminosos, grilagem de terras e violência. Proteger quem cuida do meio ambiente significa garantir que essas vozes sejam respeitadas e que suas ações continuem a proteger a floresta e, consequentemente, o clima global. Por isso, sempre falo da importância de nos apropriarmos do fator amazônico para reconhecermos e valorizar os defensores do meio ambiente. Isso inclui políticas públicas que garantam a segurança, recursos e direitos a essas pessoas e comunidades, promovendo um desenvolvimento sustentável que integre e respeite a necessidade de todos. Assim, estaremos cuidando não apenas da Amazônia, mas também assegurando um futuro equilibrado e justo para quem cuida da Amazônia e para todo o planeta. Na Amazônia, a forma convencional, presidente, de realizar projetos e serviços não funciona. Não funciona. A forma convencional de financiamento de políticas públicas para a Amazônia não funciona. O transporte feito na Amazônia é pelos rios. Nossas ruas são líquidas. Estudantes que caminham ou navegam horas para chegar às escolas e, quando chegam, muitas vezes não encontram alimentação adequada devido ao alto custo da logística. É de suma importância que falemos sobre equidade de investimentos públicos, de forma a promover uma distribuição justa e equitativa de recursos para diferentes regiões e suas características, na busca constante de um desenvolvimento equilibrado e inclusivo. Esse dia deve ser visto como um marco para a reflexão, mas, sobretudo, para a ação. Esse país precisa tratar os desiguais de maneira desigual. Nós precisamos investir no fator amazônico. Não podemos financiar políticas públicas da mesma forma que financiamos para áreas urbanas. Precisamos de políticas eficazes, baseadas em ciência e responsabilidade social, que promovam a conservação dos nossos biomas e a transição para uma economia sustentável. Convido a todos os presentes a se unirem a essa causa, para que possamos trabalhar juntos e garantir um meio ambiente que seja prioridade e que seja inegociável em todas as esferas de governo e sociedade. Muito obrigada. Convido agora o deputado Ayrton Faleiros. Inicialmente, cumprimentar, na pessoa do companheiro Newton Tato, todos os proponentes dessa sessão solene, cumprimentar nossa querida deputada Célia Chacriabá, a Edel, lá do meu estado do Pará, Edel Moraes, do Ministério do Meio Ambiente, o Diego, Maurício, o Kleberson. Eu, pensando aqui, o que dizer no meio de tantos sábios sobre o tema. E eu, sinceramente, optei por uma reflexão
que se soma, assim, aqueles que pensam, como eu, de que nós vivemos uma realidade em que não tem como não falar de polarização, em que pese às vezes a mídia condenar o debate da polarização, mas como não polarizar com o negacionismo, que grita em voz alta de que os eventos climáticos que estamos vivendo, a exemplo do Rio Grande do Sul e tantos outros, não tem nada a ver com a intervenção humana na natureza. Quando a ciência já disse que é nós, os humanos, que estamos construindo o nosso fim, construindo o nosso... Como não polarizar num Congresso em que tem projetos de lei, PECs, que vão ao contrário do que o debate global se faz, que trabalham a lógica de transformar o Brasil numa grande fazenda. Uma grande fazenda de grãos ou de gado. Como não polarizar? Quando não só a orientação da ciência, mas também toda a evolução do debate daqueles que querem alimentos saudáveis, daqueles que querem ter harmonia na relação do ser humano com a natureza, daqueles que acham que ter territórios indígenas, de populações extrativistas, unidades de conservação, uma agricultura familiar que produz alimentos saudáveis, é o caminho. Como não polarizar diante de uma PEC que quer entregar as praias para o capital ficar mais rico em detrimento do comprometimento, não só do ponto de vista da concentração econômica, mas também do ponto de vista dos riscos ambientais. Como não polarizar quando nós temos aqui nessa casa projetos que deviam ter sido aprovados, PECs que deviam ser aprovadas, como aprovar na Constituição o direito ao meio ambiente, ao direito climático. Se nós já evoluímos enquanto sociedade para ter direito à educação, ter direito à saúde, ter direito à assistência técnica, temos que evoluir para ter direito a viver num ambiente, num clima que não nos leve a catástrofes. Esse é o debate. É essa a polarização. Não podemos perder a oportunidade de realizarmos a COP30 no Brasil, lá na Amazônia, no nosso estado do Pará. Só que eu acho que a humanidade se cansou de boas resoluções em alguns aspectos que ficam engavetadas. Eu acho que já estamos cansados de fazermos o debate que todo mundo sabe o que deve ser feito, inclusive as autoridades globais, e o que não deve ser feito, mas não põe no papel. E quando vem a outra COP, lá estão os fracassos do que se aprovou. Nesse sentido, não temos outro caminho a não ser uma grande mobilização da sociedade em defesa do que nós acreditamos num projeto de vida. Obrigado. Obrigado. Pedir aqui para os deputados ficarem atentos ao tempo, mas quero convidar aqui para presidir
a deputada Célia Chacriabá, que também é proponente dessa sessão solene. Obrigada, deputado Nilton Tato, que também é coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, numa composição muito importante aqui na casa. Gostaria agora de convidar o deputado Duda Ramos também para fazer aqui essa reflexão do Dia Mundial do Meio Ambiente. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados e a população do Brasil e do meu estado, o estado de Roraima. É com grande honra e senso de responsabilidade que subo a esta tribuna para falar desse tema que é de suma importância para todos nós, o meio ambiente. Mas não desejo falar aqui de forma superficial e sem objetivo. Celebramos a Semana Mundial do Meio Ambiente, um período que nos convoca a refletir e agir em defesa do nosso planeta, em especial dos biomas brasileiros, que são os maiores e mais bem preservados ecossistemas do mundo. Precisamos mais do que falar, mas, sinceramente, nos dedicar e intensificar nossas ações e compromissos com a efetiva preservação ambiental. Representando o estado de Roraima, situado no coração da Amazônia, sinto-me ainda mais compelido a destacar a importância das nossas florestas. A Amazônia é o maior bioma do planeta e a maior floresta de pé e preservada do mundo. É uma fonte inesgotável de biodiversidade e é o verdadeiro patrimônio da humanidade. Certamente cabe a nós, brasileiros, cuidarmos e protegermos a Amazônia, garantindo sua manutenção para as futuras gerações. Roraima, com sua rica flora e fauna, é um exemplo vivo da riqueza e vitalidade da Amazônia e de nosso compromisso ambiental. Mas, senhora presidente, nós como país ainda precisamos pensar, estudar e investir muito em novas tecnologias e, principalmente, na modernização das fontes de nossa economia criativa, em especial, em nossas raízes socioeconômicas. É certo que precisamos investir e assegurar a produtividade sustentável do agro, que é a força motriz do nosso país. Mas precisamos também dedicar grandes esforços para incentivar o empreendedorismo sustentável. Afinal, nosso papel é cuidar das pessoas. Destaco em especial as novas matrizes energéticas e tecnológicas, que possibilitam a subsistência de uma indústria forte, lucrativa, produtiva e alinhada com os maiores padrões globais de preservação ambiental e sustentabilidade. Precisamos de indústrias e empresas que sejam efetiva fonte de renda para as pessoas e garantia de preservação do nosso planeta. Nesse sentido, senhora presidente e caros deputados, me comprometo a trabalhar muito. O nosso Estado enfrenta desafios ambientais únicos e complexos, que exigem soluções urgentes e inovadoras. Nunca tivemos em nosso país, e em especial no estado da região amazônica, políticas públicas efetivas que garantam tanto a proteção de nossas florestas, quanto, ainda mais sério, a garantia da sustentabilidade da nossa população. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, muitos políticos colocam em xeque a vida das pessoas da região norte com falas superficial de proteção da Amazônia. Discursos que se mantêm às custas da fome e da falta de prosperidade, da miséria das pessoas que vivem na região norte. Nós valorizamos o extrativismo, os povos tradicionais e as formas de subsistências mais antigas de sobrevivência.
a partir do meio ambiente, mas somos um povo forte e inteligente, criativo, tanto quanto o resto do mundo. Somos apaixonados por tecnologia e acreditamos em um futuro próspero e moderno. Podemos fazer muito mais. Somos muito capazes disso. A preservação do meio ambiente passa muito mais pela revisão. Só para concluir, presidente, obrigado. Incentivo ao empreendedorismo e da economia criativa do que pela restrição da forma de vida das pessoas do Norte. Sustentabilidade é prosperar com responsabilidade e segurança política, social e ambiental. Hoje faço apelo a todos os meus colegas parlamentares para que, só para concluir, em prol da proteção do meio ambiente. A Amazônia é o planeta, não podem esperar. A Amazônia e o planeta não podem esperar. Cada decisão que tomamos aqui, cada lei que aprovamos, deve refletir nosso compromisso com o futuro da sustentabilidade, do equilíbrio do meio ambiente e, principalmente, da vida das pessoas. Muito obrigado, deputado Duda Ramos. Vamos ouvir agora o deputado Chico Alencar pelo tempo de liderança do PSOL. Antes, agradecer aqui também a Rede Cerrado, SOS Mata Atlântica, a Amazônia de Pé, SOS Pantanal, deputada Camila Jara aqui também, que faz parte do GT, e todos os biomas Pampa, todos os biomas que fazem parte, a Caatinga, o único bioma existente entre o mundo inteiro existente aqui no Brasil. Ouviremos agora o deputado Chico Alencar. Obrigado, presidenta Célia Chacriabá. Nós que estamos aqui presencialmente, nesse plenário da Câmara dos Deputados do Brasil, temos o entendimento de que natureza e nós somos uma coisa só. Mas essa consciência ainda não está espalhada pelo Brasil e pelo mundo com a força que deveria. Nós saudamos, por exemplo, com grande alegria, a vitória para a presidência da República do México, da primeira mulher em 200 anos da República naquele país. E ela tem uma formação também ambientalista. Foi secretária de Meio Ambiente e depois prefeita da Cidade do México. Essa consciência, portanto, avança. Eu estava me referindo a Cláudia Sheinbaum. Agora, ainda é muito pequena frente às forças devastadoras do planeta. Eu ia até começar, inspirado pela Celinha, cantando um trechinho do verso da canção Sal da Terra, do Beto Guedes e do Ronaldo Bastos. Mas ela, afinada e desse canto da terra tão lindo, me inibe. Eu vou apenas citar. Terra, és o mais bonito dos planetas. Estão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave nossa irmã. Então, a ganância capitalista suga, exaure, machuca o nosso planeta. E a experiência do socialismo real não foi muito diferente nesse aspecto, da ideia do produtivismo, do desenvolvimentismo, sem a tão propalada agora sustentabilidade. E o que a gente vê no Brasil de hoje? Em primeiro lugar, uma contradição, que o PSOL e a Rede, como base de sustentação do governo, não vai deixar de afirmar aqui. Não avança na proteção ambiental nenhum governo que desconsidere os seus servidores do setor ambiental, os especialistas ambientais. Então, tudo o que o Kleberson trouxe aqui é realidade. E essa paralisação de amanhã dos servidores da área ambiental do governo é um alerta absolutamente necessário. Nós nos somamos a esse clamor. Não basta
fazer como horroroso o governo anterior, que considerava qualquer ambientalista, inclusive servidores públicos, como inimigos. Agora, tratá-los como secundários e até com indiferença não é razoável nem aceitável. Queremos a negociação e o avanço dos pleitos justos, não é nada de marajá, não é 5% a cada 5 anos, como setores da cúpula do Estado brasileiro querem, sobretudo da justiça, da magistratura, não. Querem um plano de cargos, carreiras e vencimentos que dignifique os seus trabalhos. E isso não tem tido eco no governo até agora, apesar dos clamores da própria ministra, do presidente do IBAMA, enfim. Tem gente sensível, mas precisa chacoalhar e nós queremos ser uma voz nos somando a esse pleito. E, por fim, os nossos biomas todos, Amazônia, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica, Cerrado e Pampa, estão todos ameaçados pela onda conservadora, que não é só nos costumes, não, retrógrados, que avançam aqui, é também na desproteção, na desregulamentação ambiental. Isso é criminoso, isso é inaceitável. Nós somos água, terra, fogo e ar. O ar que respiramos, como anda, e a água que bebemos, e as nossas fontes, e os nossos mares, sob risco de privatização, de sanha empresarial. E o fogo que aquece a crisola nos sustenta, mas também, nas queimadas induzidas, desertifica e mata. Enfim, a terra está ameaçada. E eu encerro, senhor presidente, senhora presidente, com uma bela palavra do Papa Francisco, que pede uma ecologia interior. Diz ele: os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por nossa causa. Portanto, ecologia é também atitude de percepção do outro e de movimento coletivo gregário, de socialização e de libertação. Essa é a convocação, não só da semana e do Dia do Meio Ambiente, de todo dia para a vida toda. Obrigado, presidente. Muito obrigada, deputado Chico Alencar. Ouviremos agora a deputada Fernanda Melchiona, que é do Rio Grande do Sul, onde vem também passando nesse momento de profundo desastre, mas, sobretudo, tem prioridade aqui na sessão, que também está no período de gestação e é assim também inspirada na terra. A terra é útero sagrado, assim como nós, mulheres, também somos guardião do útero sagrado da vida. Obrigada, deputada Célia. Eu quero agradecer aos parlamentares que me deixaram falar antes, Dorinaldo, Érica, Camila, Jara, Maria do Rosário, justamente por, enfim, né, esse período e outros compromissos que também são importantes nesse momento que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul. Eu queria começar por ele, porque o negacionismo climático mata. A ciência tem nos dito há mais de 10 anos que no Rio Grande do Sul aumentaria a incidência de ciclones extratropicais, que no norte, Dorinaldo, teria mais secas, e nós estamos vendo essas repercussões. O aumento médio da temperatura do planeta, o ano passado, foi o ano mais quente, desde que essa média é realizada, e, ao mesmo tempo, foi o ano que mais se emitiu gases poluentes. Porque aqui tem uma combinação do negacionismo climático expresso pelas forças políticas da extrema-direita que mentiram sistematicamente para a população, como Bolsonaro, Trump e os líderes da extrema-direita, que adoram dizer que o aquecimento global não existe, quando querem aprovar projetos anti-meio ambiente, mas também tem o negacionismo neoliberal, expresso pelo fisiologismo e por aqueles e aquelas que dizem, sim, existe o negacionismo, existe o aquecimento global, mas fazem leis
para atacar os biomas, fazem leis para liberar a silvicultura e a plantação de pinos e eucaliptos, fazem leis para flexibilizar o Código Florestal, fazem leis para atacar o meio ambiente e liberar agrotóxicos. E essa combinação tem sido uma combinação perversa. Essa combinação faz, e eu peço só mais um minutinho para concluir, que a gente veja que o povo mais pobre é que paga essa conta. O Rio Grande do Sul perdeu 172 vidas. Não se pode normalizar a perda das vidas. Só em 2024, nessa tragédia, o ano passado perdeu 74 vidas. E é justamente a população mais pobre, é justamente a população que mora nas áreas mais precárias, as mulheres e os negros, que estão fora de casa. Que, aliás, não tem mais casa, porque a água levou as casas. E tem culpados. O negacionismo climático e o negacionismo neoliberal são culpados. E nós estamos aqui na Semana do Meio Ambiente, dizendo que discurso só não basta, porque a Câmara dos Deputados tem sido correia de transmissão dos interesses do agronegócio. Nós precisamos fazer, para concluir mesmo, de fora para dentro da Câmara dos Deputados. Porque agora eles dizem, sim, é muito grave o que acontece no Rio Grande do Sul, e óbvio que é gravíssimo o que nós estamos vivendo. Mas eles contribuem com a sua digital na votação de leis que agravam para o Rio Grande do Sul e agravam para o Brasil inteiro. E é preciso que essa denúncia seja feita, porque já basta da Câmara e o Senado votarem projetos que privatizam praia, que liberam agrotóxicos, que atacam o Código Florestal. A gente precisa lutar para derrotar essa lógica. Obrigada, deputada Fernanda Melchiona. Gostaria de pedir para os senhores parlamentares o tempo breve para a gente conseguir ouvir todos os parlamentares que estão aqui inscritos ainda. Na oportunidade, já agradecer aqui o deputado Jadiel Alencar, que é autor também desse requerimento republicano do Piauí. Ouviremos agora o deputado Dorinaldo Malafaia. Deputada Célia Chacriabá, saudar a iniciativa da Frente Parlamentar Mista Ambientalista, na pessoa do deputado Newton Tato, e relembrar aqui, acho que muitos de nós ouviram e leram A Era dos Extremos, de Eric Rubensbaum, né? Muitos leram, na década de 90, do século XX, e nós ali tratávamos, né, nesse livro, esse livro tratava especificamente, né, de uma era de extremos da geopolítica, não é? E nós hoje estamos vivendo uma era de extremos climáticos, né? Tem que fazer essa comparação, porque, de fato, não é à toa o que nós estamos vivendo. A deputada Fernanda exemplificou aqui muito bem o que nós vivemos há alguns meses antes da crise no Rio Grande do Sul, no norte do país. O Amapá, por exemplo, nunca enfrentou uma seca dessa magnitude. Os rios secaram, os peixes ficaram ali mortos, né? Pirarucus, botos, ou seja, uma tragédia ambiental do qual nós nunca vivenciamos. Então, eu queria aqui dizer que nós vivemos realmente uma era de extremos ambientais, climáticos, e que nós precisamos fazer um enfrentamento sobre tudo isso que se falou aqui. Nós precisamos entender claramente que existe um método, e o método negacionista está impregnado. O método negacionista está colocado, inclusive, na questão ambiental, na questão da saúde, e que tem uma ferramenta que está sendo divulgada aí, que é a fake news, inclusive no que diz respeito à questão climática, ou seja, não à toa se planta fake news dizendo que não existe crise climática. Então, portanto, queria tratar desse tema especificamente, que é um grande debate que nós vamos fazer aqui no Congresso. Enfrentar o negacionismo na saúde e no meio ambiente, enfrentar o negacionismo é fundamental. Eu queria fazer aqui, para finalizar, um convite para a audiência pública sobre desmatamento da Amazônia e ponto de não retorno, que será feito na CEPOVOS, no dia 2 de julho, deputado, às 15 horas, junto com Carlos Nobre, que lançou exatamente esse artigo com uma série de colaboradores para a gente tratar isso. Qual é o ponto de não retorno de saturação na Amazônia? É isso que nós precisamos conversar também nessa audiência. Queria dizer para vocês que nós nos preocupamos muito com o debate sobre a favelização da Amazônia, que é uma realidade permanente na Amazônia. Todo mundo fala sobre a questão da grande conferência que teremos no ano que vem. Finalizar, nós precisamos refletir também a condição de vida dos povos da Amazônia. A favelização é uma questão permanente na Amazônia e a gente precisa também enfrentar esse debate, que é como o povo da floresta está vivendo hoje nas condições muito insalubres, muito difíceis na nossa Amazônia. Então, um forte abraço, parabéns pela audiência pública.
Obrigado, deputado Dorinaldo Malafaia. Enquanto a deputada Érica Cocai é a próxima a falar, gostaria de agradecer, deputado Pedro Kizai, que está aqui também, deputado Raimundo, e convidar também para a audiência às 15 horas, tendo a natureza, tratar da PEC da natureza como sujeito de direito. Gostaria de ouvir agora a deputada Érica Cocai. Eu começo parabenizando a luta dos servidores e servidoras do Ministério do Meio Ambiente, das autarquias, porque quem constrói a política todos os dias e quem construiu uma resistência, porque nós tivemos nesse país um assédio institucional. Os órgãos foram capturados para não cumprir o seu objetivo e tivemos a resistência dos servidores e servidoras que hoje lutam para ter o seu reconhecimento através da reestruturação e no processo de negociação. Portanto, a política pública ela se constrói com servidores e servidoras que estão hoje desenvolvendo um trabalho na centralidade da agenda nacional, porque se combate a fome com o meio ambiente, porque também se constrói um país ou um planeta que seja sustentável com o meio ambiente. Esta centralidade na agenda ambiental, que é a tentativa de fazer um luto do período que nós vivenciamos no governo anterior, onde o Ministério do Meio Ambiente foi capturado por uma política antiambiental. Não é que a política ambiental não foi priorizada. O Ministério do Meio Ambiente desenvolveu uma política antiambiental. São os cascos das boiadas, ferindo o corpo e a alma deste país. E nós não queremos mais falar pelas cicatrizes dos cascos da boiada. Nós queremos falar pela tinta do urucum, pela tinta do genipapo. Nós queremos falar por o que esse Brasil tem de potencialidade a partir da sua relação com o próprio meio ambiente. Porque tem razão o mestre da cultura popular quando diz, não, a terra não nos pertence, nós pertencemos a ela. E também tem razão Krenak quando diz que é tudo parte de uma trama de vida. Por isso nós estamos aqui para dizer que a agenda ambiental ela é transversal. Ela dialoga com os povos originários, com a memória desse país, com a nossa ancestralidade. Ela também dialoga com a luta pela educação, com a luta pela saúde, com a luta pela igualdade de direitos. Por isso, viva o meio ambiente neste país e no mundo. Muito obrigada, deputada Érica Cocai. Ouviremos agora a deputada Juliana Cardoso, não estou vendo ela aqui, e já convido a deputada Camila Jara. Enquanto a deputada Camila Jara vai até a tribuna, gostaria de agradecer também o GT Juventude, que faz parte da Frente Parlamentar Ambientalista, e todos os GT também, GT do Cerrado, GT Juventude aqui presente, é o Parlamentar do Futuro. E já em seguida também ouviremos a deputada Maria do Rosário, deputado Carlos Vera, deputado Bongás, e são essas as últimas inscrições aqui colocadas. Nós somos a última geração que pode evitar, alguns dizem o fim, o apocalipse ou o fim do mundo, mas eu digo que podem evitar o fim da humanidade. As consequências de passar a boiada com tudo, as consequências do negacionismo ambiental, nós estamos vivenciando no nosso dia a dia. Por aqui, por essa tribuna, já passaram parlamentares da Amazônia, do Sul, do Centro-Oeste, com relatos de como os alertas dos ambientalistas, que diziam que eram apenas previsões para o futuro, estão se tornando reais. E nós já estamos vivendo e tendo que lidar com o desenvolvimento de políticas públicas no nosso país para refugiados climáticos, para pessoas que estão passando fome por conta das questões ambientais. Em um país tão desigual quanto o Brasil, nós temos que, além de lidar com políticas públicas para diminuir nossas desigualdades, prever como essas desigualdades vão aumentar por conta dos desastres ambientais. A gente está aqui hoje falando do meio ambiente, mas o meio ambiente somos nós.
e o trabalhador que está no sol, debaixo de 40 graus, lá no meu estado, por conta do aumento da temperatura, já está sentindo hoje as consequências de não priorizarmos as pautas ambientais e o nosso meio ambiente. Os estudantes que estão dentro das escolas, milhares de estudantes em salas de aulas que não são climatizadas e, por isso, já tem mais um empecilho para garantir seu aprendizado. E aí, a gente já vê a meritocracia ficando para trás. Nós temos que preparar as cidades para todas as possibilidades climáticas que a gente está enfrentando. E a gente precisa também falar sobre os nossos, não só da Amazônia. O Mato Grosso do Sul está sofrendo com a maior seca dos últimos anos. O Pantanal pode, de novo, vir pegar fogo. E é urgente nós desenvolvermos nessa casa uma legislação que regulamente e que proteja o nosso bioma e que garanta desenvolvimento social para as comunidades tradicionais locais. É por isso que nós precisamos agir nesse sentido e não nos apenas depois que o Pantanal pega fogo, mas prever para que isso não aconteça e que a gente consiga, então, dar uma resposta imediata. É urgente que a legislação do Pantanal seja aprovada no Congresso Nacional e é urgente que a gente também entenda a importância dos outros biomas. Muito obrigada. Obrigada, deputada Camila Jara. Gostaria de ouvir agora a deputada Maria do Rosário e também agradecer aqui o trabalho nessa sessão solene de hoje, da Secretaria da Mesa aqui, todos os trabalhos também. E gostaria, já na oportunidade, de deixar os outros deputados em alerta, deputado Carlos Vera, e ouviremos em seguida da deputada Maria do Rosário, o autor do requerimento também, Jadiel Alencar. Senhora Presidenta, Célia Chacriabá, senhores e senhoras que acompanham essa sessão, deputado Newton Tato, e a todas as autoridades de defesa do meio ambiente no Brasil que aqui se encontram. Nós estamos diante de grandes desafios quando fazemos esse pronunciamento sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, sobretudo no caminho que me traz desde o Rio Grande do Sul, sofrido neste momento por eventos climáticos graves, que não se pode dizer sobre eles que sejam consequência exclusivamente da natureza, mas todos os eventos climáticos graves, as tragédias ambientais, as catástrofes ambientais, têm a mão e as decisões humanas, políticas, estruturais, do consumo, do padrão de produção, da emissão de gases. Portanto, nós decidimos o mundo no qual nós queremos viver. Vivenciando nesses dias a dor de quem perdeu suas casas, a dor de quem perdeu tudo, sua memória, em áreas tomadas pelas águas, cidades inteiras destruídas, deputado Pedro Kizai, deputado Elvino Bongás, cidades inteiras precisando pensar em um novo lugar onde possam vir a instalarem-se, porque no ano passado estiveram sob as águas e neste ano, num estreitamento dos prazos entre um evento climático e outro, estão novamente sob as águas. As questões para nós se trata para nós de estabelecermos precisão conceitual, sabermos que ao longo dos últimos anos, esta Câmara dos Deputados precarizou a legislação ambiental, sabermos que houve um período em que o governo brasileiro aderiu ao negacionismo ambiental, e já passou a hora do despertar de uma consciência cultural e ecológica que estabeleça novos padrões de relações produtivas e de educação ambiental, novas cidades, cidades verdes, cidades ambientalmente seguras, cidades onde as mudanças climáticas possam ser minimizadas, trabalhadas e enfrentadas a partir de novas relações de produção e novas relações humanas. Por isso, senhores e senhoras, nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, o exemplo do que não deve ser feito vem do meu estado, do Rio Grande do Sul. É preciso prevenção, é preciso pensar de uma forma integrada os biomas e a dimensão ambiental, mas é preciso também, a partir do plano local,
termos a prevenção adequada para a manutenção da vida e o compromisso, a partir de cada cidade, com a mudança de padrões e relações com o Brasil e com o mundo, cumprindo cada lugar do Brasil os nossos compromissos internacionais com o clima, com o meio ambiente e compondo uma nova consciência ambiental para o Brasil e para o mundo. Muito obrigada. Deputado, convido agora o deputado Jadiel Alencar, que também é autor do requerimento desta sessão solene. Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores aqui presentes. Na condição de um dos autores do requerimento para a realização desta sessão solene, que homenageia o Dia Mundial do Meio Ambiente. Cumprimento o deputado Nito Tato e demais subscritores pela iniciativa de requerer esta sessão solene, que se reveste da maior importância para o mundo. Este ano, o Dia Mundial do Meio Ambiente terá como foco ações voltadas para acelerar restauração da terra, combate à seca e a necessidade de se colocar um freio no progresso da desertificação. O Reino da Arábia Saudita está à frente dos preparativos para a comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, que acontece no dia 5 de junho. E por que o Reino da Arábia Saudita está empenhado nesta questão? Por conta da degradação, da desertificação e da seca que vem enfrentando. Ele está agindo com uma visão global, para que se evite uma crise planetária, caracterizada por mudanças climáticas, perda da natureza e da biodiversidade, bem como da poluição e dos resíduos. Os ecossistemas do mundo estão em crise. Eles estão sob ameaça. São 6 bilhões de hectares de terra que estão sendo degradados, com consequências desastrosas para a população mundial. Metade do PIB mundial se vê ameaçado. As comunidades rurais, os pequenos agricultores e os extremamente pobres são os mais afetados. Segundo informa o Programa para o Meio Ambiente da ONU, a cada dólar que se investe na restauração ambiental, 30 dólares serão gerados em serviços ecossistêmicos. Essas ações de restaurações precisam um aumento nos meios de subsistência, contribui de forma direta para a redução da pobreza e aumenta a resiliência e as condições climáticas externas. No conjunto, a restauração do meio ambiente contribui de forma direta para o aumento do armazenamento de carbono, retardando as mudanças climáticas. A título de informação, a restauração de 15% da terra poderá ser evitada até 60% de extinção das espécies ameaçadas. Ações que coíbam a degradação ambiental precisam ser colocadas em prática com maior urgência. O solo carece de cuidados especiais. Os rios, as nascentes precisam ser preservadas para que se evitem as secas e a desertificação dos solos, resultado das mudanças climáticas. Grande parte do mundo vem sentindo os impactos não apenas no que se refere ao calor intenso, mas também nos aspectos de inundações e seca. A agenda climática é uma prioridade mundial. O meio ambiente sadio garante a subsistência de milhões de pessoas ao redor do mundo, promove o emprego e a renda de muitas famílias, impulsiona a economia do mundo e, no caso do Brasil, garante a segurança alimentar interna e externa. Já somos um celeiro na produção de commodities, mas para a exportação. Sem falar no pequeno produtor rural, que leva o alimento para a mesa de milhões de brasileiros todos os dias. Esta segurança alimentar depende também de fatores climáticos e das questões ambientais. Mas meio ambiente e agricultura são binômio que pode coexistir pacificamente para o bem-estar de todos e para a garantia de dias melhores. Precisamos valorizar a iniciativa verde em nível mundial e todas aquelas que se
sendo propostas e discutidas aqui no Brasil. Essas iniciativas vêm ao encontro de tudo e todos nós que buscamos um meio ambiente mais saudável. Eu aproveito a oportunidade para apresentar mais uma vez a todos os amigos presentes aqui que o Estado do Piauí nós temos dado uma grande importância, dado um grande passo na transição energética, na descarbonização do meio ambiente. O Estado do Piauí hoje, que é um dos maiores produtores de energia solar e fotovoltaica do Brasil, e nós estamos aí agora com o maior projeto de hidrogênio verde do mundo. E várias são outras ações que o governador Rafael Fonteles, que toda a sua equipe de governo vem colocando em prática para que nós possamos acelerar esse processo de descarbonização. Então, deixo aqui o apelo, deixo aqui a minha fala para que todos os estados, todos os governantes comecem a dar prioridade na pauta verde, comecem a implantar um forte processo de descarbonização que fortaleça a economia verde para que nós possamos não ter desastres como aconteceu agora no estado do Rio Grande do Sul e todos os dias são anunciados em outros estados. Muito obrigado pela palavra, presidente, e a todos os presentes. Obrigado. Deputado Jadiel, convido agora para usar a tribuna o deputado Elvino Bongás. Newton Tato, quero te saudar, parabenizar pela iniciativa junto com seus colegas, nossos colegas da sessão solene, e dizer que esta data, que é tão marcante, deve ser cada vez mais para nós, Dia Mundial do Meio Ambiente, onde a humanidade agrediu tão fortemente a natureza e cujas consequências de aquecimento global, de crises climáticas, de catástrofes climáticas que nós estamos vendo inclusive no Rio Grande do Sul, são consequências desta ação humana sobre a natureza, que é generosa, mas que tem consequências pela sua agressão. Então a nossa reflexão aqui é para nós sempre, dia a dia, termos em mente a preservação e o equilíbrio do meio ambiente. E eu estou propondo para essa casa, eu peço adesão dos colegas deputados, a uma frente parlamentar em defesa das bacias hidrográficas. Porque são nas bacias hidrográficas que acompanham o leito dos rios que nós temos que manter sustentabilidade. Dos rios, da floresta, da água e dos solos. Porque as bacias hidrográficas, tendo seus planos diretores, tendo seus comitês de bacia, onde o conjunto da sociedade pode debater e fazer seus planos, vão estar pensando na preservação, na manutenção das encostas, na revitalização das matas ciliares. É necessário um conjunto de ações para que possa ter essa sustentabilidade, inclusive desassoreando os rios, que por causa do modelo agressivo, hoje praticamente não existem mais, e aí a água nas enchentes passa por cima de casas, inundações, que nós sofremos essa grande consequência, temos essa grande consequência neste momento no estado do Rio Grande do Sul. Por isso o debate das frentes e da frente aqui em defesa das bacias hidrográficas. Fundamentalmente eu concluo, Tato, por 3 razões. Primeiro, por uma consciência plena sobre a preservação. Segundo, o respeito aos planos que precisam, e em terceiro lugar, os recursos. Então é o debate da consciência, é os planos organizados e a alocação de recursos para nós termos um ambiente realmente sustentável e não vivamos mais essas catástrofes. Obrigado. Deputado Raymond. Cumprimentar o deputado Newton Tato por audiência tão importante, sessão tão importante, cumprimentar a todos que estão aqui, os deputados envolvidos com essa causa importante nessa Semana Mundial do Meio Ambiente, cumprimentar as juventudes presentes aqui no plenário da Câmara dos Deputados também. E quero, presidente, primeiro quero lembrar de um grande homem franzino que viveu há 800 anos.
Francisco de Assis, em que na sua época nem tínhamos toda essa preocupação ambiental, porque nós vivíamos numa segurança planetária, segurança das questões ambientais muito mais ampla. Mas eu quero trazer aqui como poesia, como alguns já me antecederam, o Cântico das Criaturas, que foi composto lá há 800 anos, no século XIII. E, resumidamente, o cântico diz assim: louvado sejas o Criador, louvado sejas, Criador do universo, por todas as tuas criaturas, especialmente o irmão Sol, que faz o dia e nos alumia, pela irmã Lua e as estrelas, pelo irmão Vento, pelo ar e pelas nuvens, pelo sereno e por todo o tempo, pela irmã Água, útil, humilde, preciosa e casta, pelo irmão Fogo, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos, flores coloridas e verduras. Este é o Cântico das Criaturas, ou nominalmente conhecido também como o Cântico do Irmão Sol. A todas as criaturas é destinada à expressão irmã, irmão. E quando se chega na Mãe Terra, na Irmã Terra, chama-se a Terra de irmã e ao mesmo tempo de mãe. Eu queria, presidente, lembrar que esta luta das questões ambientais é uma luta dos povos, é uma luta dos pobres, é uma luta dos pequenos, é uma luta daqueles e daquelas que compreendem-se nesta natureza criada como parte dela, que não olham para a natureza da janela como se não fizesse parte dela. E queria aqui lembrar um projeto que tramita no Senado Federal, que é trágico para as nossas comunidades caiçaras, para as nossas comunidades de pescadores artesanais, para as nossas comunidades quilombolas, que é o projeto relatado lá no Senado Federal por aqueles que detestam o meio ambiente e pior, por aqueles que detestam que tudo aquilo que é criado seja patrimônio de todos, que é a chamada PEC do fechamento das praias, da privatização das praias. Nós precisamos, nessa Semana do Meio Ambiente, ter um recado claro, nítido, firme, de que tudo aquilo que foi criado, e aqui eu falo especificamente das nossas praias, dos nossos litorais, é para o bem e para o uso de todos e de todas. Viva a luta dos ambientalistas, daqueles que compreendem essa dinâmica franciscana do século XIII que persiste até hoje. Obrigado, deputado Raymond. Convido agora o deputado Túlio Gadelha. Presidente Newton Tato, colegas parlamentares, convidados, amigos, ambientalistas, hoje é um dia muito importante para a gente refletir o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu. Mas é também um dia importante para a gente refletir o que essa casa está fazendo para evitar que tragédias como essa que aconteceu no Rio Grande do Sul, que aconteceu no Recife, que aconteceu no Rio de Janeiro, tragédias como essa se repitam. E é importante dizer que o governo do presidente Lula, Newton, tem feito sua parte. A ministra Marina Silva conseguiu reduzir em 21% o desmatamento na Amazônia, fechando agora o mês de maio e comparando esse período ao ano passado. Conseguiu reduzir em 9% o desmatamento no Pantanal. Mas essa casa precisa fazer a sua parte. Enquanto a gente vê desastres ambientais acontecendo no mundo, a gente vê PECs que ameaçam os terrenos de marinha e a proteção ambiental desses territórios. A gente vê projetos de lei que desregulamentam legislações ambientais, que provocam esses desastres no andar da carruagem. E é por isso, presidente Newton, que a gente precisa construir essa corrente de resistência para a gente conscientizar colegas parlamentares, e muitos deles, inclusive, que fazem parte de bancadas do agro, de bancadas produtoras no país, de que essa produção precisa ter um ambiente equilibrado para ela acontecer. A gente veio agora do Ministério da Pesca e conversou com o ministro André de Paula, que tem se mostrado uma pessoa sensível para avançar nas legislações necessárias
para a gente criar um ambiente harmônico e equilibrado também no mar. E eu falo isso, presidente, porque eu presido e coordeno o GT Mar da Frente Parlamentar Ambientalista. E a gente precisa aprovar as leis que protegem o nosso mar, para que os pescadores possam ver que ali, a vida que existe ali, ainda vai existir por muitos anos, se a gente preservar, se a gente cuidar, se a gente tiver atenção. O que a gente não pode compactuar é com esses desastres que têm acontecido repetidamente no país, de deslizamento, de barreiras, de pessoas morrem soterradas, de enchentes e alagamentos que impedem muitas vezes trabalhadores de irem ao trabalho, de crianças irem à escola. Se as cidades estão colapsando, a gente precisa mudar nosso entendimento sobre o tratamento do ser humano com todo esse ambiente, todo esse ecossistema. E se a gente muda esse ambiente, a gente consegue criar, presidente, um ambiente muito mais saudável e possível. Por isso, queria agradecer aqui, queria parabenizar o trabalho da ministra Marina Silva, parabenizar os servidores do Ministério do Meio Ambiente e dizer que a gente tem muito que avançar aqui, na pauta do clima, na pauta do mar, na pauta das florestas, mas, sobretudo, quando a pauta é futuro. Estamos juntos nessa luta. Obrigado. Obrigado, deputado Túlio. Convido o deputado Pedro Kizai. Senhor presidente, senhores deputados, o que precisa, na Semana Mundial do Meio Ambiente, ter claro o diagnóstico, a profunda crítica que nós temos que fazer, a forma de produzir, a forma de viver nesse mundo contemporâneo, que produz desigualdade social, que produz mudanças climáticas e cada vez mais problemas para o ser humano e para o planeta. Ou seja, acabou os negacionistas. O que tem acontecido no último ano, de 1,49 graus de temperatura elevada, de janeiro a abril, 1,56 das ondas de calor, está aí evidente o que os cientistas previam para 2030, 2050, nós já estamos vivenciando no mundo contemporâneo. Portanto, se está claro a crítica, o que fazer no lugar? E não é uma proposta marginal de um movimento ambientalista, etc. É o conjunto da sociedade que no processo produtivo tem que descarbonizar, na indústria e na agricultura. Tem que regenerar os processos econômicos, sociais na agricultura. E tem muita tecnologia disponível para cuidar da biodiversidade e não na monocultura. Quando se avança na monocultura, efetivamente se destrói o meio ambiente. Tem alternativas, como sistemas agroflorestais biodiversos, como formas alternativas de regenerar o solo e produzir alimento saudável para o meio ambiente e para o ser humano. Esse é o casamento. Em segundo lugar, transição energética. Como aqui já votamos nesse plenário, 60 bilhões de reais para a energia solar, na indústria solar brasileira. Temos o sol, abençoado por Deus, que pode virar indústria, tecnologia, política social e política ambiental. E concluo aqui, senhor presidente, o Ernest Ghosh diz, destruindo uma visão da geografia humana e geografia física, como Jamelock, da Gaia, como do Papa Francisco, a Casa Comum, Ernest Ghosh diz, nós não somos seres inteligentes, nós fizemos parte de um sistema inteligente e, portanto, a biodiversidade, a natureza compõe a possibilidade humana, a natureza compõe a possibilidade da felicidade humana. Portanto, tem que colocar no centro da estratégia, das políticas públicas e da sociedade, um plano de transição ecológica. É isso, senhor presidente, parabéns pela promoção desta audiência pública. Obrigado, deputado Pedro Kizai. Estamos chegando ao final desta sessão solene em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente.
inaugurando uma série de atividades dentro da virada sustentável, que participam, além da Frente Parlamentar Ambientalista, um conjunto de mais de 80 organizações da sociedade civil, várias outras frentes parlamentares aqui dentro desta casa, e que vai realizar um conjunto de audiências públicas, seminários, debates, para tentar influenciar aqui dentro do Congresso Nacional, para que não se avancem projetos de leis que estão em debate, tanto no plenário como também nas diversas comissões, que vai no sentido contrário da própria vontade do povo brasileiro, que é não flexibilizar a legislação ambiental, pelo contrário, deve ser fortalecida para que o Brasil faça a sua parte no enfrentamento da crise climática e evitar que aconteça mais para frente os eventos climáticos extremos que vão continuar acontecendo por tudo aquilo que a gente já tem em termos do aquecimento global, mas que eles não sejam mais dramáticos, mais extremos ainda, com mais sofrimento para o povo, em especial os mais pobres do campo e da cidade, que é o que mais sofrem quando acontecem esses eventos extremos. Então, esta sessão solene, ela abre, né, uma série de debates dentro dessa casa, para fazer com que os parlamentares não votem projetos que vão aguçar mais esses eventos extremos. Pelo contrário, chamar a atenção de que nós precisamos aprovar projetos que estão também tramitando nessa casa, como foi citado vários aqui, que coloca o Brasil como liderança mundial, né, no enfrentamento da crise climática, que entenda que, inclusive, o enfrentamento da crise climática é uma agenda de oportunidade que coloca para o país. Por isso, esta sessão solene inaugura, entendeu, essa série de debates. E esperamos e contamos com todos que acompanharam aqui pelo YouTube, pela TV Câmara, enfim, pelas redes sociais, que ajude a monitorar, a acompanhar, a vigiar, acompanhando de perto como cada deputado está votando os projetos que estão em debate dentro dessa casa. Por fim, quero convidar todos, quem tiver oportunidade de passar aqui pela Câmara em Brasília, a verificar uma bela exposição sobre os biomas brasileiros, que vai ficar por um prazo de uns 30 dias, aí no corredor Teresa de Benguela, um espaço importante, tá? Uma coisa muito bonita. Obrigado por todos que colaboraram com essa sessão solene, agradecer ao presidente Arthur Lira, e está encerrada esta sessão.